Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 5 de julho. O Supremo tem maioria para arquivar pedido para investigar o presidente Jair Bolsonaro por cheques que teriam sido depositados pelo ex-assessor Fabrício Queiroz em conta da primeira-dama Michele Bolsonaro. Para a Procuradoria-Geral da República não existem elementos para abertura de inquérito. O julgamento ocorre no plenário virtual da Corte. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você confere também. Ministro Alexandre de Moraes homologa acordo entre a Procuradoria-Geral da República e o deputado Daniel Silveira e fixa a multa de mais de R$20 mil por desacato à servidora pública. Em sessão virtual no Senado, o ministro Luiz Roberto Barroso debate ajustes na legislação eleitoral. Justiça nega isenção de taxa do Enem deste ano para quem faltou o exame em 2020 por medo da pandemia. O Supremo Tribunal Federal tem maioria para arquivar pedido de investigação contra o presidente Jair Bolsonaro por depósitos que teriam sido feitos pelo ex-assessor Fabrício Queiroz em conta da primeira-dama, Michele Bolsonaro. Para a Procuradoria-Geral da República, não há indícios de crime no caso. O julgamento deve ser concluído no plenário virtual da Corte até o dia 2 de agosto. O pedido de investigação foi feito no ano passado, quando um advogado enviou notícia-crime ao Supremo Tribunal Federal, citando reportagens sobre o caso, e justificou a necessidade de apuração com base em dados que foram divulgados sobre a quebra do sigilo bancário do ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro. Fabrício Queiroz teria depositado vários cheques na conta da primeira-dama, Michele Bolsonaro, no total de R$72 mil entre 2011 e 2016. Ainda segundo notícias divulgadas pela imprensa, cheques no nome da esposa de Queiroz, Márcia Aguiar, também teriam sido detectados, somando R$89 mil. O parecer da Procuradoria-Geral da República foi de que não havia informações sobre o envolvimento do presidente da República, Jair Bolsonaro, e que, por isso, não existiam elementos para abrir uma investigação no Supremo. Em maio, o relator da ação, ministro Marco Aurélio, acolheu o parecer e decidiu arquivar a ação. Foi quando o advogado recorreu e o recurso foi levado para o plenário virtual do STF. O julgamento virtual ainda está em andamento. Começou no dia 25 de junho e deve prosseguir até 2 de agosto. Até o momento, a maioria dos ministros acompanhou o voto do relator para negar o recurso e arquivar o pedido de investigação do presidente no caso. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, homologou acordo firmado entre a Procuradoria-Geral da República e o deputado federal Daniel Silveira em caso de desacato a uma servidora pública. Ao ser preso em flagrante em fevereiro deste ano por crimes previstos na Lei de Segurança Nacional, o parlamentar ofendeu uma servidora do Instituto Médico Legal e se recusou a usar máscara. Com a homologação do chamado Acordo de Transação Penal, o inquérito específico sobre o caso de desacato vai ser arquivado e o parlamentar deve pagar uma multa de mais de R$20 mil até o dia 28 deste mês. O presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, participou hoje de uma sessão de debate no Senado. Foram discutidas as possibilidades de ajuste na legislação eleitoral. A sessão foi remota, com participações por meio de videoconferência. Senadoras, senadores, convidadas e convidados debateram possíveis ajustes na legislação eleitoral. Entre as sugestões, apareceram o voto distrital misto, a volta da propaganda partidária e a possibilidade de que brasileiras ou brasileiros que moram no exterior possam escolher candidatas e candidatos para outros cargos, que não só o de presidente da República. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, também foi ouvido e criticou o sistema proporcional em lista aberta. Nós adotamos o sistema proporcional em lista aberta, que tem problemas, a meu ver, como entende o TSE, de custo, e tem problemas de baixa representatividade e problemas de incentivo à formação atorizada de partidos políticos. O eleitor, no sistema proporcional em lista aberta, ele vota no candidato que ele quer. Essa parece ser a face boa do sistema. Porém, ele elege quem ele não sabe, porque o voto dele vai para o partido, são os mais votados do partido que entram,
menos de 10% dos candidatos à Câmara são eleitos com votação própria e, portanto, mais de 90% dos deputados são eleitos por transferência interna do voto. Para o presidente da Corte Eleitoral, a melhor solução é o sistema distrital misto, em que metade da Câmara seria eleita pelo voto no distrito e a outra metade pelo voto no partido. Baratearia o custo das eleições, aumentaria a representatividade e facilitaria a formação de maiorias políticas. O ministro Barroso também falou sobre o estímulo que o TSE tem feito aos eleitores que moram no exterior para não deixarem de votar nas eleições brasileiras e citou a baixa participação feminina na política. Ele sugeriu que houvesse uma reserva progressiva de vagas para mulheres e não apenas de candidaturas femininas. Reforçou ainda a segurança e a auditabilidade do sistema eletrônico e destacou os problemas que enxerga na possível implantação do voto impresso, que é proposto pela PEC 135 de 2019. Nós vamos ter que transportar 150 milhões de votos no país do roubo de carga, da milícia, do Comando Vermelho, do PCC, dos Amigos do Norte. Já há um primeiro problema. No segundo, temos que montar guarda num país em que a tradição é que as urnas aparecessem engravidadas ou as urnas desaparecessem. E depois, o voto impresso só se presta para recontagem manual. O Ministério Público Federal enviou ofícios ao Ministério da Saúde e à Agência de Vigilância Sanitária, a Anvisa, solicitando informações sobre a eventual aplicação de doses de vacina da AstraZeneca fora do prazo de validade. Segundo notícias veiculadas na imprensa, cerca de 26 mil doses vencidas da vacina AstraZeneca teriam sido aplicadas em 1.500 municípios. O documento é endereçado ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, com cópia à Secretaria de Vigilância em Saúde, setor responsável pelo Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, pede que sejam informadas as datas das remessas dos lotes aos estados e de validade das vacinas. Questiona se foram enviadas com tempo suficiente para serem distribuídas e aplicadas pelos municípios. Em caso de ter havido aplicação de vacinas após o prazo de validade, o Gabinete Integrado de Acompanhamento da Epidemia Covid-19 do Ministério Público Federal quer saber quais providências serão tomadas pelo Ministério da Saúde, junto aos órgãos estaduais e municipais incumbidos da execução do programa. Já a Anvisa, o JEAC pede que esclareça, caso tenha ocorrido a aplicação de doses vencidas, se há comprometimento à saúde das pessoas e à eficácia do imunizante. E no próximo bloco, Justiça Federal nega pedido para isentar taxa de inscrição do Enem 2021 de quem faltou o exame no ano passado por medo da pandemia. Depois do intervalo. A Constituição Federal de 1988 tem grande importância histórica para o nosso país, tendo em vista que a sua redação estabeleceu um processo de redemocratização no Brasil. Além disso, a promulgação da Constituição Cidadã, como também é conhecida, marca a conquista e proteção dos direitos dos cidadãos brasileiros, tanto no âmbito coletivo quanto individual. A nossa Carta Magna prevê liberdades civis, os deveres do Estado e é elemento fundamental para a defesa do Estado Democrático de Direito. A Justiça Federal de São Paulo não aceitou o pedido da Defensoria Pública da União para isentar a taxa de inscrição no Enem 2021 dos estudantes que faltaram à prova no ano passado por medo da pandemia de coronavírus. A isenção da taxa de inscrição no Enem é um benefício concedido a aluno de baixa renda, de escola pública ou com bolsa integral em escola particular. Se não comparecer ao local da prova, ele precisa justificar a ausência para não perder o direito a uma nova isenção. O INEP, responsável pelo exame, só aceita dentro de alguns critérios, como emergência médica e morte na família.
Milhares de estudantes que não fizeram a prova de 2020 entraram com pedido de isenção da taxa de inscrição este ano. O motivo? Medo da pandemia de coronavírus. Mas o INEP negou a solicitação. No mês passado, a Defensoria Pública da União pediu na Justiça que as solicitações fossem aceitas com base na autodeclaração de quem não queria se expor ou teve contato com casos de Covid-19. O argumento era que negar o pedido de isenção impediria a entrada de estudantes pobres no ensino superior, violando o direito social à educação. Mas a Justiça Federal não aceitou. Na sentença, a juíza Ana Lúcia Beto, da 17ª Vara Civil Federal de São Paulo, afirma que as medidas adotadas para viabilizar o acesso à isenção da taxa de inscrição não se afiguram desproporcionais. Diz ainda que o deferimento de medida liminar que determinasse que fosse acrescentada uma nova justificativa para a ausência no edital, após o esgotamento do prazo para a apresentação dessas justificativas e interposição de recursos, implicaria em notável perigo de demora reverso, apto a causar prejuízos ao erário e atrasos injustificados no exame de 2021. O valor da taxa de inscrição no Enem é de R$ 85. O prazo para o aluno se inscrever vai até 14 de julho. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidiu que testemunha não pode se calar perante a autoridade policial sem justificativa cabível, sob pena de falso testemunho. O entendimento é da 4ª turma do TRF1. O colegiado não concedeu habeas corpus a 2 pessoas que recorreram ao tribunal com o objetivo de trancar a ação penal. Um dos recorrentes que entrou com pedido de HC aqui no TRF1 alegou que se recusou a responder às perguntas da polícia por orientação do advogado, segundo o qual, sendo testemunha, teria o direito de ficar em silêncio para não se autoincriminar. O outro recorrente é o advogado do caso que sustentou seu direito de orientar o cliente. Ambos alegaram desconhecer o processo para o qual o depoimento seria colhido. O relator dos pedidos de habeas corpus, desembargador federal Cândido Ribeiro, assinalou que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece como excepcional o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus, mas que este não era o caso dos pedidos examinados. Para Cândido Ribeiro, no caso, não é cabível a concessão do HC para trancamento da ação penal, porque há prova documental do crime de falso testemunho, já que o agora réu calou-se ao ser inquirido como testemunha no âmbito da investigação criminal por orientação do advogado. Conclusão: relator e turma foram unânimes em constatar e decidir que, somente na hipótese em que estivessem sendo investigados, os impetrantes poderiam valer-se do direito ao silêncio assegurado na Constituição Federal e também no Código de Processo Penal. E o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a relação detalhada do patrimônio do casal não é requisito essencial para a alteração do regime de bens. Ao julgar recurso especial referente a uma ação de modificação do regime de comunhão parcial para o de separação de bens, a 3ª turma do STJ estabeleceu que a relação detalhada do patrimônio do casal não é requisito essencial para a alteração do regime de bens. De acordo com os ministros, desde que o casal apresente justificativa válida para alteração e seja garantida a proteção dos direitos de terceiros, não é necessária a apresentação da relação de todos os bens do casal. O Código Civil de 2002 permitiu a modificação do regime de bens, mesmo que o casamento tenha sido celebrado na vigência do Código Civil anterior. Com esse entendimento, o colegiado reformou o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que havia determinado que as partes juntassem ao processo todos os documentos para comprovar o acervo patrimonial. A decisão do STJ foi baseada no respeito à vontade dos cônjuges e à falta de necessidade da imposição de provas exageradas para a modificação do regime de bens do casal. No STJ, a 3ª turma deu provimento ao recurso especial. A relatora, ministra Nancy Andrighi, lembrou que, de acordo com a jurisprudência do STJ, os bens adquiridos antes da decisão judicial que autoriza a mudança de regime devem permanecer sob as regras do regime anterior.
Ao analisar o caso, a ministra ressaltou que o casal apresentou justificativa válida para a modificação do regime de bens, além de uma série de certidões negativas, como tributárias, trabalhistas e de protesto. Ao votar por dispensar a apresentação da relação de bens do casal, a relatora afirmou que não foi apontada qualquer circunstância de que a alteração do regime de bens poderia causar prejuízos a um dos cônjuges ou a terceiros. E a seguir, o balanço das eleições suplementares realizadas neste domingo. Voltamos já. A Constituição é a lei maior de um Estado soberano e serve de bússola para o comportamento das pessoas físicas e a atuação das pessoas jurídicas que estão no respectivo território. Todas as normas vigentes e autoridades constituídas estão sob seus ditames. E nesse domingo teve eleição suplementar. Eleitores de 3 cidades escolheram novos prefeitos e vice-prefeitos. Agora, as cidades de Pinheiro, Machado e Putinga, ambas no Rio Grande do Sul, e de São Gonçalo do Sapucaí, em Minas Gerais, têm novos prefeitos. Eles foram escolhidos nesse domingo durante a eleição suplementar. Em São Gonçalo do Sapucaí, quase 71% das eleitoras e dos eleitores aptos a votar, ou seja, 13.205 pessoas, voltaram às urnas. 158 justificaram a ausência pelo aplicativo e-Título. Em Pinheiro Machado, a abstenção foi de 29,41%. Cerca de 3.000 cidadãos não compareceram. 114 deram justificativa pela falta por meio do e-Título. Já em Putinga, quase 9% da população apta a votar não compareceram. 346 pessoas. 7 eleitores justificaram a ausência pelo app. O novo sistema de busca de ativos e recuperação de crédito, o SISBAJUD, vai passar a ser gerido pelo Conselho Nacional de Justiça. A ferramenta é o fruto de um acordo de cooperação técnica firmado entre o CNJ, o Banco Central e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. O SISBAJUD bloqueia valores e ativos mobiliários das instituições financeiras que são fiscalizadas e regulamentadas pelo Banco Central. Sob coordenação do Conselho Nacional de Justiça, a Dataprev desenvolveu o sistema possibilitando que os dados financeiros sejam utilizados pela Justiça de forma mais célere. A partir de agora, o CNJ passa a deter o código-fonte da ferramenta e fazer correções, adaptações, evoluções e manutenções do SISBAJUD de forma autônoma. A nova ferramenta traz as mesmas funcionalidades do Bacenjud, o antigo sistema de recuperação de crédito, além de outras melhorias, como a quebra de sigilo bancário, permitindo o acesso à consulta online dos relacionamentos bancários do devedor com as instituições financeiras, e a chamada teimosinha, que faz buscas continuadas por ativos durante 30 dias ou até a localização dos valores necessários. Segundo a Dataprev, desde agosto do ano passado, o SISBAJUD já registrou 13,6 milhões de ordens judiciais de bloqueio de valores. Do total bloqueado no primeiro quadrimestre deste ano, 6,2 bilhões de reais foram convertidos em transferências para o pagamento aos credores. O Judiciário de Mato Grosso realizou uma audiência pública para discutir o aprimoramento do sistema prisional durante a pandemia. O encontro virtual teve a participação de ministro do STF, Gilmar Mendes, e da Corregedora Nacional de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura. Os impactos da pandemia no sistema prisional. Este foi o tema da audiência pública realizada virtualmente pela Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso e que discutiu, além dos impactos da pandemia, as soluções para a melhoria do sistema carcerário. A responsabilidade pelo preso é nossa, integrantes do Judiciário. Isso tem tudo a ver conosco. Temos que saber quem está preso, por que está preso, por quanto tempo está preso e em que condições está preso. Isso é um problema do Poder Judiciário. Por mão de Deus e por atuação do CONCEP, né, e todos aqueles que se viram envolvidos na contenção da pandemia, ela não se alastrou e ela não se fixou no sistema prisional. Basta ver os senhores aí,
A população carcerária hoje é de 11.500 presos aproximadamente. Chegamos a ter quase 13 mil no pico da pandemia. Nós tivemos 6 mortes. Entre os expositores, uma magistrada de Mato Grosso, a juíza de execução penal de Cáceres, Elícia Vitti Lourenço, expôs o projeto Saúde Digital, que utiliza a plataforma virtual de telemedicina no atendimento médico aos recuperandos da comarca, projeto que chamou a atenção do Prêmio Inovare 2021. A implementação da saúde digital ela se mostrou uma alternativa inovadora, tecnológica, para assegurar assistência à saúde à pessoa reclusa. Mostrou-se uma ferramenta eficiente, célere e efetiva, moderna. Não só a pandemia é um leitmotiv, um pano de fundo para a gente discutir essa questão do sistema penitenciário no Brasil, mas para além disso, ainda que ela, e oxalá ela passe logo, nós precisamos deitar os nossos olhos sobre esse sistema prisional. Eu fico muito satisfeita de verificar que a Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso tome a frente para a realização desta audiência pública, pois estou ciente de que esse tribunal e o seu grupo de monitoramento e fiscalização do sistema carcerário já foram reconhecidos pelo CNJ como referência brasileira para as demais cortes na matéria. Ao final da audiência pública, uma carta de propostas foi apresentada pelo Corregedor-Geral da Justiça, com medidas de aprimoramento ao sistema prisional de Mato Grosso. A questão da pandemia, ela se agrava cada vez mais, e dentro do presídio não é diferente. Portanto, desembargador Zucchini, oportuno ao chamamento dessa audiência pública para discutirmos um assunto tão doloroso para toda a sociedade, para o mundo, e que os presídios não ficam à mercê e nem distante de toda essa nossa preocupação. E há pouco, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, indeferiu liminar em mandado de segurança para garantir vacinação imediata de adolescentes contra a Covid-19. De acordo com os autores, haveria uma inversão de prioridades por parte do Ministério da Saúde, pois os adolescentes serão vacinados por último, quando deveriam ser os primeiros, porque as novas variantes do vírus são mais perigosas e atacam com agressividade as pessoas mais jovens. Para o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, o mandado de segurança não pode ser concedido com base em meras suposições de que a ordem dos grupos prioritários deveria ser diferente da estabelecida pelas autoridades do Programa Nacional de Imunização. No caso analisado, há apenas uma sugestão de mudança da política pública, sem que se tenha apontado ilegalidade em nenhum ato específico do Ministério da Saúde. O presidente ressaltou que as conjecturas sobre a suposta necessidade de os adolescentes serem vacinados antes dos demais grupos, porque poderiam sofrer graves sequelas da Covid-19, não caracterizam um direito líquido e certo que justifique o deferimento da liminar. O mérito do mandado de segurança será julgado posteriormente pela primeira sessão do STJ, sob a relatoria do ministro Gurgel de Faria. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma boa noite. Até amanhã.